Olá, bom dia para vocês. Aqui é manhã de segunda-feira, eu estou gravando e está uma manhã nublada, do jeitinho que eu gosto. Eu adoro o dia nublado. Apesar de, nesses últimos anos, eu estar começando a gostar também dos dias quentes, dos dias ensolarados, enfim. Mas definitivamente um dia nublado aquece meu coração, né? Então, hoje eu vou falar sobre as pseudociências do bem. Daqui é um exemplo, é um texto que eu já publiquei, já escrevi e já publiquei. E para visualizar aqui, por enquanto, sem paisagens, né, do campo, aqui da cidadezinha onde eu moro, mostrando um dos meus poucos livros que eu comprei na época da faculdade. Só para ilustrar mesmo, né? Porque esses vídeos que eu estou fazendo são quase como se fosse para você escutar, porque mesmo para ver não tem muita coisa não. Só um vídeo que acho que é do Donkey Kong que eu fiz, vídeo de nostalgia, em que realmente eu recomendo ver também o vídeo, não apenas escutar. Então eu vou comentar um pouquinho sobre as pseudociências do bem, né? Porque hoje em dia, principalmente se você levar em consideração, se você ficar muito, né, centrado nos discursos oficiais, né, da mídia oficial, digamos assim, mas também especialmente das mídias de esquerda, você imediatamente vai perceber que a palavra pseudociência tem sido ideologicamente associada apenas à direita, como se apenas a direita que, né, flertasse seriamente com pseudociências, enquanto que a esquerda ou as esquerdas, se você quiser, né, falar dessa maneira, esquerda marxista, esquerda identitária, como se elas fossem assim totalmente pró-ciência. E aqui nesse vídeo eu vou mostrar para vocês que não, porque existem as famosas, não tão famosas, talvez espero que fiquem, porque elas não têm esse nome, né, que eu dei de pseudociências do bem. É um nome sarcástico, claro, porque nenhuma pseudociência pode ser do bem ou para o bem, né? Uma pseudociência é uma ciência falsa, né, que baseados em hipóteses, né, falsas, falsificadas, ou também técnicas falsas, porque existe aquela pseudociência que está mais, que ela é mais teórica, e aquela outra pseudociência que é supostamente mais prática. Temos, por exemplo, a diferença entre o terraplanismo e a homeopatia. Então, esses são dois exemplos de pseudociência. A astrologia é um outro exemplo, teoria freudiana, né, movimento anti-vacinas. Todos eles são exemplos conhecidos de pseudociências. E interessante que a homeopatia e a teoria freudiana são, nem sei se eu poderia chamar de teoria, o pessoal chama de teoria, eu sempre fico um pouquinho assim com esse termo, porque eu acho que seria melhor chamar de hipótese não comprovada, inclusive, né? Elas são um xodó da esquerda, inclusive. Não sei muito em relação à homeopatia, só que eu conheço pessoas que se dizem de esquerda e que, né, compram remédios homeopáticos e acham que funciona, né? E tudo indica que é apenas placebo, não é remédio de verdade mesmo. Só que aqui eu vou falar de um outro tipo, né, de pseudociência, que se você ligar né, no Globo, se você ligar na televisão, dificilmente você vai ouvir qualquer coisa do tipo, justamente porque hoje em dia, né, nos nossos tempos, esses discursos mais enviesados para a esquerda, mas não todos, especialmente os discursos marxistas, não são comprados pela mídia, né, os discursos da esquerda mais raiz, digamos assim, mais a esquerda identitária
né, o suposto antirracismo, o suposto feminismo que não é anti-homem, ou é, né, como dizem, misândrico. Enfim, esses ativismos bastante problemáticos, divisionistas, ignorantes, eles podem até ser bem intencionados, ainda que duvide até que sejam bem intencionados. Eu acredito que existam muitos indivíduos bem intencionados que adotam essas crenças, narrativas, discursos, só que, né, como diz aquele ditado maravilhoso, né, o inferno está cheio de pessoas bem intencionadas, né? Então, aqui eu vou falar sobre essa pseudociência, né? Primeiro, a pseudociência, né, lendo um pouquinho do texto que eu escrevi, é um tipo comum de pseudo-intelectualismo, isto é, de uma falsa filosofia, de um suposto amor pela sabedoria ou pelo conhecimento, mas que, na verdade, se expressa como a sua falsificação. Então, a pseudociência é um tipo de pseudo-intelectualismo, né? Ou seja, é uma suposta, né, razão, é a abordagem racional suposta, que se passa como tal. Por isso que é pseudo, se passa. E se difere do anti-intelectualismo. O anti-intelectualismo, nesse caso, seria algo mais como algo que nega, né? É uma negação do raciocínio em prol de uma crença. Nesse sentido, a religião tradicional e todas as religiões de maneira geral, né, elas são muito assim, elas são expressões literais do anti-intelectualismo. Então, um exemplo de pseudo-intelectualismo relevante para esse texto, né, no texto que eu escrevi, é do igualitarismo radical. Então, assim, o igualitarismo radical é uma série de crenças que podem ser resumidas como na crença principal de que nós, seres humanos, especialmente nós, seres humanos, mas existe uma versão que se estende para outras espécies de animais, mas focando aqui, nós, seres humanos, somos todos iguais, nós nascemos iguais, e o que nos difere, quer dizer, a grande maioria, aqueles que não nascem com deficiência, com alguma mutação, que já é explicitamente hereditário, né? Só que mesmo assim, ainda existem pessoas que ainda colocam essas pessoas, né, nessa categoria, de que todos nós nascemos com as mesmas capacidades, né, e que o que nos difere, o que causam as nossas diferenças, que são evidentes, né, diferença de comportamento, de níveis de inteligência, de tipos de inteligência, é justamente o meio em que nós vivemos. E isso também está relacionado à crença na tábula rasa, só que na verdade não é bem assim, não é? Nós não nascemos todos iguais, nós nós herdamos características dos nossos pais, que não são necessariamente dos nossos pais, mas dos ramos, né, genealógicos, né, deles, né, de cada um deles. Então nós herdamos características que podem, por exemplo, vir de um tio, vir de uma tia. Eu acredito que tenha herdado certas características, né, de tios, né, especialmente por linha matrilinear da minha mãe. E assim, isso deveria ser considerado um senso comum dentro desse ramo das disciplinas relacionadas, né? Biologia, né? Psicologia. Mas, infelizmente, nós temos, né, as pseudociências do bem. E por que são do bem? Qual é o termo do bem aqui? Ela é do bem porque ela se baseia, ela inverte a ordem da sabedoria, seria idealmente da filosofia, que é, antes de você definir o que é certo, né, e o que é errado, certo, discutível e errado, porque também tem, né, o meio termo entre o certo e o errado, ou seja, antes de você estabelecer uma moralidade, o ideal, principalmente se for através da sabedoria ou da filosofia, é de você buscar pela verdade, buscar saber o que é verdadeiro ou falso. Então, o que acontece com a pseudociência do bem? Ela inverte essa ordem. Ela define como verdadeiro ou falso aquilo que é certo ou errado para ela. Então, para ela, o certo é, moralmente falando, que nós somos todos iguais em desenvolvimento e em comportamento. E o que nos difere são as diferenças do meio. Então, se você nasce num ambiente muito pobre,
você se torna aquilo que o seu ambiente, né, te dá. Você se torna o que, né, o que você viveu, as suas experiências. Só que, na verdade, então isso é considerado uma coisa boa. É um bien pensant, né? Não sei se isso significa um bom pensador ou um bom pensamento. Pensamento do bem, digamos assim. Por quê? Porque isso abre espaço para uma crítica marxista, ou seja, né, se os pobres eles apresentam certas características ou poderíamos dizer certas desvantagens cognitivas, como em média uma baixa capacidade cognitiva, sempre colocando o termo em média, porque nunca é toda uma população, né? Quer dizer, quase nunca, só se você selecionar mesmo as pessoas, mas aí no caso fica uma coisa mais aleatória. Né? O ideal é que se façam, né, esse tipo de análise sejam sempre realizadas de maneira menos, assim, da maneira mais aleatória possível, né? E não muito seletiva. Mas aí no caso é isso, o que nós temos? Se em média uma pessoa de classe trabalhadora tem menores capacidades cognitivas, isso se deve ao meio em que ela cresceu, que ela não foi exposta, né, a um ambiente escolar legal, né, desde cedo, tal como o filho do advogado, o filho do médico. Só que na verdade não é bem assim que acontece. Então, a verdade, muito provável, eu não posso ainda fazer uma afirmação absoluta, mas eu posso dizer com quase toda certeza que é muito provável que seja, com quase toda certeza, de que o que acontece, infelizmente, para essas pessoas, e talvez para muitas outras pessoas também, não apenas as que se dizem de esquerda, é que as pessoas mais pobres elas tendem a apresentar baixas capacidades cognitivas porque elas realmente apresentam, porque elas herdaram dos seus pais, e não foi exatamente por causa do meio. Ainda que meios extremamente pobres, né, miseráveis, tal como na África subsaariana, possam ter um efeito causal, né, de prejudicar o desenvolvimento cognitivo. Só que esse prejuízo ele não é também absoluto, né? Tipo assim, se você pegar aquelas pessoas e colocar em um ambiente maravilhoso, elas vai mudar entre aspas da água para o vinho. Eles vão, né, vai de um extremo para outro. Não é assim, né? Então o meio ele pode ter o efeito, né, de causar alguma mudança em nós, mas é uma mudança muito provavelmente mais, digamos assim, dentro das nossas possibilidades. Não é uma mudança radical. Então, se você tem uma população que já apresenta baixas capacidades cognitivas e você colocá-la em um ambiente muito ruim, dentro de algumas gerações, talvez você encontre prejuízos reais, prejuízos, né, orgânicos, né, um desenvolvimento menor do cérebro, né, do tamanho do cérebro, que tem uma correlação com a inteligência, uma correlação significativa, mas é uma correlação, existe. Então, assim, você vai ter um certo prejuízo, mas não é absoluto. E que se você resolver isso dentro de poucas gerações, né, aquela população ela vai mudar assim, radicalmente. Não é assim que acontece. Mas é assim que as pessoas que acreditam no radicalismo, né, igualitarista ou igualitarismo radical, dá no mesmo, né, elas acreditam nisso. Então, nós temos isso. O que é o grande problema? Isso é o que a esquerda acredita. Grande parte, maioria das pessoas de esquerda acreditam nisso, principalmente se for professor, porque isso vem até a calhar, né, entre aspas. Né? Muitos professores eles acreditam nisso porque isso né, valoriza ainda mais a, a importância deles. Eles se sentem mais importantes porque eles acham realmente que eles têm uma grande influência no desenvolvimento cognitivo dos seres humanos em formação, dos estudantes, seus alunos. Só que não é bem assim. Então, assim, é uma narrativa muito bonitinha, é uma narrativa do bem, hoje em dia, entre aspas, do bem. Só que não existe narrativa do bem baseada em mentira. Infelizmente. Talvez em alguns casos, né, se possa, né, tolerar, né, umas mentirinhas brancas,
para que nós não sejamos muito frios, muito, né, rígidos, dogmáticos em relação a isso, de que sempre a verdade tem que prevalecer em todos os contextos. Não é bem assim, mas nesse caso deveria ser assim. É melhor nós estarmos preparados para uma verdade que é mais decepcionante e menos bonitinha que essa, e que também não significa, né, que então se deva abandonar qualquer tipo de política favorável, né, ou contra as injustiças sociais, ou favorável né, a uma maior igualdade social. Nada a ver. Você pode ter as duas coisas. Você pode aceitar que as pessoas apresentam diferenças cognitivas e de comportamento mais intrínsecas, que não são, né, facilmente alteráveis por medidas, né, superficiais, na verdade, né, são dificilmente alteráveis, né? E ao mesmo tempo lutar contra as desigualdades, porque você pode usar o argumento existencialista. É um argumento, eu particularmente considero um argumento maravilhoso, de que nós somos todos iguais em essência. Nós não somos iguais em superfície. Superficialmente, nossas superfícies, né, digamos assim, nós nos diferimos bastante, somos muito diversos. Mas em termos essenciais de vida, de ser, né, um ser humano, nós somos todos iguais. E isso deveria ser, né, colocado em consideração, né, em relação às políticas. As duas verdades, porque são verdades. Uma verdade existencial muito importante, infelizmente, muitas pessoas cagam para essa verdade, e uma verdade mais nesse mundo, né, da superfície, das aparências, que não deixa de ser um mundo tão importante quanto o essencial. E não é à toa que essas políticas elas têm sido impostas, primeiro como crenças, né, como falsas verdades científicas, né, como consenso científico falso. Isso tem sido imposto como políticas e o resultado tem sido desastroso, né, em todos os meios possíveis, né? Por exemplo, as políticas multiculturalistas, de que nós somos todos iguais, as únicas diferenças, né, também em termos superficiais, e as únicas diferenças que nós apresentamos são culturais. E não é bem verdade. A cultura ela tende a ser um reflexo do que uma certa população, de características de uma certa população. Não é sempre que é assim. Existem casos, né, de culturas que foram impostas, né, foram literalmente impostas. Por exemplo, a Coreia do Norte tem uma cultura, né, diga-se de passagem, comunista, né, ou falso comunista, naquela cultura lá monárquico coletivista, que isso consiste a Coreia do Norte, né, uma monarquia coletivista. Então, é isso. Então, são pseudociências do bem. Existem outros exemplos. Na verdade, as pseudociências do bem são quase todas relacionadas a essa questão do igualitarismo radical. Elas só se diferem, né, mais ou menos em algumas diferenças, né, digamos assim, também diferenças superficiais, mas nesse sentido, não no sentido de superfície, mas no sentido de serem realmente diferenças pequenas. Né? Eu até dei um nome para uma delas, talvez eu fale no outro vídeo, também um nome sarcástico chamado, que eu chamei de lamarckismo. Tem o lamarckismo, que é uma hipótese amplamente desacreditada pelos cientistas, depois que apareceu o Wallace e o Darwin, com o darwinismo, né? A teoria da, né, seleção natural. E eu cunhei um termo chamado lamarckismo, que é uma combinação de Lamarck com marxismo, que eu talvez fale em um próximo vídeo. Então é isso. Não sei se esse vídeo ficou com uma explicação muito boa para vocês, espero que sim.